Olá, sejam bem-vindos ao Magazine da rodada 19 do Brasileirão. Elenco de campeão, líder Botafogo sai atrás no placar, mas consegue vitória de virada no segundo tempo, graças aos reservas. Peixe afogado, Santos é goleado pelo Fortaleza e segue na zona de rebaixamento. Novo vice-líder, Palmeiras vence Cruzeiro nos minutos finais e assume a segunda colocação na tabela. Ainda, viradas de Grêmio e Corinthians e o movimentado clássico entre Flamengo e São Paulo no Maracanã. Você acompanha tudo isso e muito mais agora no Magazine do Brasileirão Açaí. O líder Botafogo abriu a 19ª rodada do Brasileirão Açaí recebendo o Internacional no estádio Newton Santos. Sem Tiquinho Soares, Bruno Lage escalou o fogão com Vitor Sá e Gustavo Sauer no ataque. Do outro lado, Eduardo Cudê mandou a campo o que tinha de melhor, com um ataque comandado pelo equatoriano Ener Valencia. Antes do apito inicial, o cantor Zeca Pagodinho, torcedor ilustre do Botafogo, fez uma apresentação no Newton Santos. O Inter atacou primeiro nesta tabela de Maurício com o Wanderson. O meia entrou na área e chutou forte. Lucas Perry fez a defesa, mas soltou a bola e se atrapalhou todo, permitindo ao meia colorado abrir o placar. Terceiro gol dele no Brasileirão. Falha incrível do goleiro do Botafogo. E aí ele ficou procurando, cadê a bola? Cadê a bola? Quando foi ver já estava no fundo do gol. Na sequência, Tchê arriscou e Rocher defendeu, mas soltou a bola nos pés de Eduardo. O camisa 33 finalizou de primeira e o goleiro uruguaio fez uma grande defesa. No intervalo, o técnico Bruno Lage mudou o jogo com duas substituições, Luiz Henrique e Janderson. Primeiro, Luiz Henrique recebeu na esquerda e cruzou rasteiro para o meio. Vitor Sá bateu e de primeira contou com a falha de Rocher para marcar. Tudo igual no placar. Aí, Eduardo Cudê também fez uma alteração que mudou o rumo da partida, mas não a favor da sua equipe. Ele colocou na zaga Nico Hernandes em campo. 2 minutos depois, Hugo ganhou a disputa pela esquerda e cruzou para Janderson. O atacante dividiu com Hernandes, que acabou marcando contra. Festa no Newton Santos, brilhou a estrela do treinador Bruno Lage. Para completar, Luiz Henrique ainda marcou o terceiro. Em belo contra-ataque, de Plácido achou Eduardo pelo meio, que deu lindo passe para o camisa 11 finalizar com tranquilidade para o fundo da rede. Terceiro dele no Brasileirão. 10 jogos, 10 vitórias do Newton Santos. Esse é o Botafogo imbatível com o apoio do seu torcedor. Fim de jogo, mais uma grande vitória do líder do Brasileirão em casa. O Botafogo chegou aos 47 pontos e encerrou o primeiro turno de forma histórica. Do outro lado, o Internacional chegou a 7 partidas sem vencer. Abrindo o domingo de Dia dos Pais no Brasil, o Mineirão recebeu o confronto entre Atlético Mineiro e Bahia, com direito a muitas homenagens dos torcedores. Mesmo com algumas ausências, como Saravia, que estava suspenso, Felipão foi a campo com o que tinha de melhor, no tradicional 4-3-3. O Bahia de Renato Paiva também foi a campo com 4-3-3 e com força máxima em Belo Horizonte. O primeiro tempo não teve grandes chances e, embora o Bahia tenha começado pressionando, quem chegou mais perto do gol foi Paulinho, parado pela defesa de Marcos Felipe. E se no primeiro tempo não teve muitas oportunidades, no segundo já começou diferente. Após boa trama de Igor Gomes e Hulk, Paulinho recebeu dentro da área e finalizou na saída do goleiro para abrir o placar no Mineirão. Igor Gomes faz o passe para o Hulk, que tem esse trabalho de fazer o pivô. E ele faz o pivô muito bem, né? Encontra o Paulinho dentro da área, chegando e o Vitor Hugo não alcança a bola. A resposta do Bahia veio com o Ademir, que fez fila na defesa do Atlético e finalizou para a defesa de Everson. No rebote, Tassiano por pouco não empatou a partida.
Ainda tiveram boas oportunidades pelo lado do Galo, como a finalização de Guilherme Arana, que raspou a trave de Marcos Felipe. E a grande defesa de Marcos Felipe, cara a cara com o Paulinho. Mas o placar permaneceu em 1-0 para a equipe mineira, que venceu 2 partidas consecutivas pela primeira vez com o Felipão no comando. Já o Bahia permanece brigando na parte de baixo da tabela. Após cumprir sua suspensão, o Corinthians teve casa cheia em Itaquera para o confronto diante do Coritiba. Buscando o substituto ideal para Roger Guedes, Vanderlei Luxemburgo foi com força máxima a campo. Pelo lado do Coxa, o técnico interino Williams Alves também teve praticamente todo o seu pelotão à disposição. O time da casa começou pressionando, mas a primeira oportunidade de gol foi do Coritiba, que aproveitou e abriu o placar pouco depois da metade do primeiro tempo. Marcelino Moreno cobrou o escanteio e a bola desviou no zagueiro Murilo, que fez gol contra. Murilo dizia, e o gol contra do Murilo. 2 minutos depois, o Corinthians quase empatou com o Renato Augusto, mas parou na grande defesa do Gabriel. O Coritiba ainda teve uma oportunidade no fim da primeira etapa, com o Diogo Oliveira, que também parou em uma defesaça agora de Cássio. No segundo tempo, a partida mudou totalmente quando, após a cobrança de escanteio, o zagueiro Gil aproveitou um rebote na área e empatou a partida para o Timão. Com o time e torcida inflamados, a virada veio apenas 3 minutos após o empate. Renato Augusto fez belo lançamento na área e Juan Oliveira ajeitou com carinho para o Yuri Alberto colocar a equipe à frente pela primeira vez na partida. Mas, avassalador na metade complementar do jogo, o Corinthians marcou o terceiro gol, em bela jogada e um canhão de fora da área do jovem Wesley, que veio do banco de reservas e deu números finais ao embate. O menino é bom de bola! Wesley faz um golaço na Neoquímica Arena! Invicto nos últimos 11 jogos, o Corinthians somou mais 3 pontos na tabela do Brasileirão, tentando se afastar cada vez mais do Z4, enquanto o Coritiba chegou à sua terceira derrota seguida e permanece na zona de rebaixamento. O Grêmio recebeu o Fluminense em casa para um jogo importante pelas primeiras colocações da tabela. Renato Gaúcho escalou seu time titular e foi para o jogo com força máxima. Fernando Diniz também optou pelos seus titulares e com o artilheiro Germancano no ataque. O Flu criou perigo com Cano. Samuel Xavier tocou para o argentino, que bateu cruzado para uma ótima defesa de Grando. Aquela não entrou, mas essa sim. Em grande jogada de Keno pela esquerda, ele se livrou da marcação e achou Cano na pequena área, que desviou para o fundo das redes. De Keno para Cano, o Flu abriu o placar em Porto Alegre. Mas o Grêmio empatou logo em seguida. Em boa tabelinha de Soares e Bitelo, o craque uruguaio deixou o camisa 39 na cara do goleiro para fazer seu 4º gol no campeonato. Tudo igual na arena. E no fim do primeiro tempo veio a virada gaúcha. Fábio cruzou pela direita, Ferreira dominou e bateu no canto do goleiro do Fluminense. Primeiro gol no Brasileirão do camisa 10. Bateu cruzada, sem chance pro Fábio. Ferreira, o Grêmio vira na arena. Ferreira, o Grêmio tem 2, o Fluminense tem 1, Jamelli. E o Flu chegou ao empate. Cano aproveitou o belo passe e fez o que seria o seu segundo gol no jogo. Mas o VAR foi acionado e o impedimento foi marcado. O Grêmio foi para cima e fez seu terceiro gol nessa infelicidade de Martinelli, que bateu contra sua própria meta. Mas o VAR entrou em ação de novo e mais uma vez um gol anulado em Porto Alegre. Renato Gaúcho promoveu a reestreia do ídolo gremista Luan, que estava no Corinthians. O camisa 7 entrou em campo sob aplausos da torcida. Mas o placar ficou assim. Depois de um primeiro tempo movimentado, o Grêmio conseguiu segurar o Fluminense e garantiu uma ótima vitória. O Flu perdeu a chance de pular para a vice-liderança do Brasileirão Açaí. Precisando vencer para deixar a lanterna do Brasileirão, o América recebeu o Goiás na Arena Independência. Estreando no comando do Coelho, o treinador Fabian Bustos promoveu o retorno do goleiro Cavicchioli aos titulares. Do outro lado, Armando Evangelista apostou no trio formado por Alano, João Magno e Guilherme.
Em um primeiro tempo sem muitas oportunidades, os visitantes abriram o placar aos 33 minutos. Guilherme cobrou escanteio e Lucas Halter marcou de cabeça. Grande presença diária do zagueiro para marcar o seu segundo gol no Brasileirão. No segundo tempo, o América chegou a empatar com o Wellington Paulista, mas o lance foi anulado por impedimento. O atacante estava à frente do goleiro Tadeu. Fim de jogo na Arena Independência. O América aumentou o drama ao perder mais uma em casa, seguindo na lanterna do Brasileirão. O Goiás chegou a 5 jogos invicto e 22 pontos. O querido Dorival Júnior reencontrou o Maracanã na tarde de domingo. O Flamengo veio a campo escalado com Ayrton Lucas, Léo Pereira, Vitor Hugo e Alan no time titular. Já Dorival montou um time misto, mas contou com a estreia de Lucas no time titular e Rames Rodrigues na reserva. Logo no primeiro lance de perigo na partida, Lucas, o aniversariante da noite, marcou seu primeiro gol desde a sua volta ao São Paulo. O camisa 7 recebeu no meio de campo, apostou na habilidade individual e bateu de fora da área, abrindo o placar no Maracanã. Que presente! Poucos minutos depois, o Flamengo respondeu. Após escanteio, a bola sobrou para Gabi, que mandou na área e ninguém desviou, mas o cruzamento passou raspando a trave. Que chance, hein? Já no segundo tempo, a estreia mais esperada do dia. Rames entrou para jogar seus primeiros 25 minutos com a camisa tricolor. E o colombiano quase deixou seu cartão de visitas logo cedo. Nestor fez boa jogada, encontrou Rames na área e o camisa 19 bateu bem. Por pouco, a bola não foi para o gol. Já nos acréscimos, Luiz Araújo foi derrubado dentro da área. Pênalti marcado. O VAR analisou o lance por um possível impedimento, mas seguiu com a decisão de campo. Pedro foi para a cobrança e bola na rede. O quinto gol do camisa 9 no Brasileirão. Fim de jogo no Maracanã. Com o empate, os dois times levaram um ponto para casa e se garantiram na primeira parte da tabela neste primeiro turno. Na Arena Castelão, o Fortaleza contou com o forte apoio da torcida para enfrentar o Santos. O time de Vojvoda foi a campo com força máxima, a fim de acabar com uma sequência ruim no Brasileirão. Do lado do Santos, o principal destaque foi para a estreia do treinador uruguaio Diego Aguirre. A melhor chegada do Santos na primeira etapa foi com Jean Lucas, pela direita aos 24 minutos. Ele cruzou e Lucas Braga tentou uma bicicleta, mas acabou acertando mais o lateral Tinga do que a bola. A alegria da torcida mandante começou no segundo tempo. Pochettino mandou a bola na área, Gabriel foi inocente e machucou a defesa santista. O Leão do Pici ruge alto e Manol machuca. Abre a lata do Santos na Arena Castelão agora. 1-0 para o Leão do Pici. Aos 79 minutos, bola na área do Peixe. O zagueiro João Basso tentou afastar e acabou mandando contra o próprio patrimônio. Segundo gol do Fortaleza na partida. O terceiro veio um pouco depois. Pikachu recebeu em velocidade pela esquerda, se livrou de Basso e tocou dentro da área. A bola passou pelo goleiro Vladimir e apareceu limpa para Caio Alexandre ampliar. Já nos acréscimos, Zé Wellison ajeitou para Bruno Pacheco, que arriscou de longe. E a bola só foi para lá no fundo do gol. Que baile! O Fortaleza machuca o Santos pela quarta vez no Castelão. Fim de papo no Castelão. Foi a maior goleada do Fortaleza na história do confronto contra o Santos, que terminou na rodada dentro da zona de rebaixamento. Na segunda-feira à noite, o Palmeiras recebeu o Cruzeiro no Allianz Parque. Os clubes voltaram a se enfrentar pela Série A depois de 3 anos da Raposa na Série B. No duelo entre técnicos portugueses, Abel Ferreira escalou seu time titular em busca dos 3 pontos em casa. Pepa promoveu a estreia de Rafael Elias entre os 11 iniciais do Cruzeiro. O Verdão chegou primeiro com Veiga. O camisa 23 recebeu na intermediária e finalizou com perigo ao gol de Rafael Cabral. Nos acréscimos, quase o gol do Cruzeiro. Rafael Elias mandou uma bomba de perna canhota e Marcelo Lomba se esticou para fazer uma defesaça. Na volta do intervalo, quase o primeiro do jogo,
Veiga cruzou na área e Arthur chegou batendo, mas a bola saiu por cima. Que chance perdida! Aí o Cruzeiro teve a chance de ouro para fazer seu gol. Wesley saiu cara a cara com Loba, mas chutou de perna esquerda e desperdiçou a chance. Depois, Luiz Guilherme arrancou o campo inteiro e quase fez um golaço, mas o seu chute saiu à direita de Rafael Cabral. E o gol do Palmeiras saiu no fim do jogo. Veiga cobrou a falta na área e o argentino Flaco Lopes deu um leve desvio para matar o goleiro. Fim de jogo no Allianz Parque, vitória alviverde. Com os 3 pontos, o Verdão pulou para a vice-liderança. Já o Cruzeiro segue estacionado no meio da tabela. Já na noite de segunda-feira, Red Bull Bragantino e Vasco duelaram no estádio Nabia Bichedid em Bragança Paulista. Enquanto o técnico do Massa Bruta, Pedro Caixinha, escolheu Thiago Borbas para substituir o lesionado Eduardo Sacha, Ramon Dias, ainda sem poder contar com Dimitri Payet, apostou em Pablo Vegetti, no comando do ataque cruzmaltino. O jogo no interior paulista começou movimentado e os donos da casa foram os primeiros a ter boa chance. O Vasco cresceu na partida e começou a ter mais posse de bola. Adelan derrubou o Vegetti dentro da área e, com o auxílio do VAR, marcou pênalti o árbitro Anderson Daronco. O próprio atacante argentino foi para a bola e marcou seu segundo gol em 2 jogos com a camisa vascaína. Após a abertura do placar, o jogo ficou aberto. Em uma bola lançada pelo goleiro Léo Jardim, Luca Orelhano saiu cara a cara com Cleito, mas finalizou para fora. A chance perdida custou caro e no último lance do primeiro tempo, o Braga arrancou o empate. Após escanteio cobrado por Lucas Evangelista, Gustavinho apareceu livre na segunda trave e com um chute forte deixou tudo igual na partida. Na volta do intervalo, a primeira grande chance de gol na segunda etapa veio através de uma bola parada, em que Sorriso encontrou Luan Patrick na área, mas o zagueiro não conseguiu desviar a bola na direção do gol. Fim de jogo lá no Nabizão. Com o empate em 1-1, o Red Bull Bragantino conseguiu subir para a 5ª posição na tabela com um ponto somado, enquanto o Vasco segue na luta contra o rebaixamento. Na terça-feira, Atlético e Cuiabá se enfrentaram num jogo que finalizou o primeiro turno do Brasileirão. O Atlético foi a campo sem nenhum grande desfalque e apostava suas fichas na joia Vitor Roque no comando do ataque. Pelo lado do Cuiabá, a esperança de gols estava no ataque veloz, composto por Jonathan Cafu, Cleison e Daverson. Empurrado por sua torcida, o Atlético não demorou para levar perigo. Vitor Bueno mandou uma bomba de longe, mas Walter apareceu para fazer boa defesa. Já nos momentos finais da primeira etapa, o Furacão abriu o placar com Canóbio. Kelvin cruzou com perfeição no segundo pau e o uruguaio cabeceou para o fundo das redes. 1-0 Atlético na Liga Arena. Mesmo na frente do placar, o Atlético continuou pressionando. Walter tocou na fogueira para Ranieri. Vidal roubou e fez um golaço. Mas na intervenção do VAR, o gol foi anulado. No replay foi possível identificar que o chileno tocou com a mão na bola. O empate do Cuiabá quase veio com Daverson. O artilheiro do Dourado desviou de cabeça. 2 jogadores tentaram, mas não conseguiram completar e a bola saiu tirando tinta da trave. Mas o Atlético ampliou com Bruno Zapelli. A grande contratação do Furacão recebeu dentro da área e com muita tranquilidade mandou para o gol. Foi o primeiro gol do camisa 10 do Atlético. Fim de jogo na Liga Arena. Grande atuação do Atlético que vence jogando bem e freia o embalado Cuiabá. Abrindo os gols mais bonitos da rodada 19, temos Bitelo, do Grêmio. O atacante recebeu um passe mágico do craque Luis Soares e só teve o trabalho de tirar do goleiro para empatar o jogo. Belo gol do tricolor.
Na segunda colocação do top 3 está o astro do São Paulo, Lucas Moura. No dia do seu aniversário ele fez esse lindo gol contra o Flamengo. Carregou na intermediária, ninguém diminuiu o espaço e mandou dali mesmo. Indefensável para Matheus Cunha. O gol mais bonito da rodada foi do garoto Wesley, do Corinthians. Ele puxou o contra-ataque, trouxe para a perna boa e mandou uma bomba de perna direita para fazer o terceiro gol do Coringão no jogo. Golaço do filho do terrão. A melhor defesa da rodada 19 foi de Marcos Felipe. Apesar da derrota do Bahia para o Atlético Mineiro, Marcos Felipe fez essa defesa monumental no Mineirão. Paulinho saiu cara a cara do gol e com os pés o goleiro do Bahia salvou o que seria o segundo gol do jogo. Bruno Rodrigues saiu do banco de reservas na partida contra o Palmeiras e deu esse golinho maravilhoso em Flaco Lopes. Veja de novo, que lindo, Bruno! Chamou o argentino para sambar. Esses foram jogadores e técnicos que se destacaram na rodada 19. Goleiro Everson, Atlético Mineiro. Lateral direito Mike, Palmeiras. Os zagueiros Gil, Corinthians e Lucas Halter, Goiás. E o lateral esquerdo Bruno Pacheco, Fortaleza. No meio campo, Gustavinho, Red Bull Bragantino. Eduardo, do Botafogo e Bitelo, Grêmio. E no ataque, Luiz Henrique, Botafogo, Machuca, Fortaleza e o Paulinho, do Atlético Mineiro. O técnico Juan Pablo Vojvoda, Fortaleza. O craque da última rodada do primeiro turno é Bitelo, do Grêmio. A grande promessa do tricolor gaúcho marcou um dos gols da virada da equipe diante do Fluminense. Parabéns, Bitelo! Após o término da 19ª rodada do Brasileirão, a tabela da classificação ficou assim, ó. Botafogo, com a vitória, abriu 13 pontos sobre o novo vice-líder, que também venceu na rodada. E o G4 fecha com Grêmio e Flamengo. O Atlético, que venceu também na rodada, fechou aí o G6 na sexta colocação com 31 pontos. Na parte de trás, no Z4, o Santos com mais uma derrota, ficando em 17º com 18 pontos. E o Vasco também permanece no Z4 com um empate fora de casa contra o Bragantino por 1-1. A abertura da rodada 20 começa com 5 jogos no sábado, dia 19. O São Paulo recebe o líder Botafogo no Morumbi às 16 horas. No mesmo horário, Inter recebe o Fortaleza no Beira-Rio. Mais tarde, Fluminense e América se enfrentam no Maracanã. Na Arena Pantanal, o Cuiabá recebe o Palmeiras e para fechar o sábado de futebol, Cruzeiro e Corinthians duelam no Mineirão. Para abrir o domingão de bola rolando, Vasco e Atlético Mineiro jogam às 11 horas no Rio de Janeiro. Às 16 horas, 3 partidas acontecem simultaneamente: Santos e Grêmio, Coritiba e Flamengo e Bahia e Red Bull Bragantino. Para fechar a rodada, Goiás recebe o Atlético Paranaense em Goiânia na segunda-feira à noite. E por hoje é só, no nosso magazine da rodada 19. Nos vemos na próxima!